Galera, aqui é a Maria Júlia, esse é o meu canal e hoje trouxe pra vocês mais um vídeo da série de vídeos que eu tenho feito aqui do canal de Lendo Tolkien pela primeira vez. Então já tem vídeo aqui sobre o Hobbit e sobre a Sociedade do Anel, e hoje é a vez de As Duas Torres, que é a continuação. A versão que eu tenho é da Martin Claret, é o segundo volume de Senhor dos Anéis, então nem acredito que eu estou rumo a finalizar essa saga com o último livro, Retorno do Rei, que aí mês que vem já vai ter resenha pra vocês. Então, assim, basicamente eu vou fazer o resumão com spoiler, contando tudo sobre o que acontece aqui nessa história. Pra quem nunca entendeu o Senhor dos Anéis, cara, fica aí essa recomendação, porque vai valer a pena. Depois eu vou fazer a minha análise, eu vou falar o que eu achei. E por fim eu vou fazer a comparação com o filme, né, que é bastante conceituado. E eu vou contar o que eu achei, se eu gostei ou não gostei, se foi uma adaptação boa ou não. Então, basicamente, As Duas Torres, a gente vai começar exatamente na parte onde termina a Sociedade do Anel. Então, basicamente, o que tá acontecendo, gente? O Sam e o Frodo, eles fugiram, eles foram embora para destruir o anel. Eles deixaram o outro pessoal lá da Sociedade do Anel, porque era muito perigoso. Como o Frodo, ele é o receptor do anel, é ele que tá andando com o anel, então ele decide ir embora, num primeiro momento sozinho, sendo que o Sam, ele considera muito o Frodo. Então, quando vê que o Frodo tá indo embora, ele vai desesperadamente atrás do Frodo pra conseguir acompanhar o seu senhor, que foi uma promessa que o Sam fez de nunca abandonar o Frodo. Então ele vai atrás, e o que tá acontecendo com o pessoal da Sociedade do Anel? Vai ter os orcs vão atacá-los. Boromir vai ser ferido e vai morrer. E o Aragorn, o Legolas e o Pimp, eles decidem ir atrás do Pimp e do Merry para conseguir resgatar os hobbits. Então eles começam a seguir algumas pistas que são jogadas ali no caminho, né? De algumas marcas de esse poderia ser o possível caminho que os orcs fizeram, né? Que capturaram os dois hobbits. Então eles vão atrás, eles começam a seguir esse caminho. No meio do caminho eles vão encontrar os homens de Rohan, sendo que eles não estão muito afim de... Eles não estão muito afim de dar muita bola, porque eles não querem guerras que não são deles, então eles preferem não se intrometer. Então eles dão ali uma ajuda, disponibilizam alguns cavalos para eles levam essa ajuda e continuam o seu caminho. Sendo que no meio do caminho eles ainda vão ser roubados e vão ficar até sem os cavalos. Eles também vão passar por algumas situações que eles vão achar muito estranhas. Eles vão encontrar um senhor, um velho, assim, todo vestido de branco, e que eles não entendem no primeiro momento quem seria. Eles começam a cogitar que poderia ser Saruman, que é um mago, assim, que traidor, um cara que não tem uma boa índole. Então o Gilin, ele começa até a querer atacar esse velho, sendo que a gente vai ter aquele plot, aquela descoberta que na verdade esse senhor que é meio estranho, que tá passando ali, é na verdade o Gandalf. Então o Gandalf, ele faz algumas brincadeiras ali, tenta enganá-los e acaba se revelando que ele na verdade não morreu, que lá, né, em A Sociedade do Anel, o Gandalf chega pra conseguir salvá-los, derrota o demônio e acaba sendo morto. Tipo assim, o Gandalf, ele não chega a falar exatamente o que aconteceu com ele, mas basicamente ele ressuscitou, gente. Ele morreu e evoluiu. E agora, antes ele era o Gandalf o cinzento, agora ele é Gandalf o branco. Então eles vão juntos, né, depois de Gandalf chegar ali com o pessoal da Sociedade do Anel, eles vão juntos conseguir trilhar esse caminho, esse objetivo que eles fizeram. Então eles vão a caminho de Rohan, para falar com o rei do Palácio Dourado. Então, quando eles chegam lá, eles de um primeiro momento eles encontram uma situação assim um pouco estranha. Eles veem um rei, um senhor muito velho e acabado, sentado no trono. Eles veem uma figura muito estranha de uma pessoa, mas era muito estranho porque ele estava meio que rastejando no chão, uma figura estranha. E atrás eles veem uma mulher. Então o que acontece, gente? Eles vão falar com esse rei para pedir ajuda, para pedir asilo, para pedir que eles os ajudem de alguma maneira. O rei não quer muito saber do que está acontecendo, não quer se envolver, porque na verdade ele está sendo envenenado para aquela figura estranha que eu comentei com vocês, que é o Língua de Cobra, que na verdade o Gandalf vai revelar, vai expulsar, vai fazer todo um exposed do Língua de Cobra, que na verdade ele é um infiltrado de Saruman.
Então o Gandalf expulsa esse língua de cobra, faz essa revelação de quem seria esse língua de cobra, que na verdade esse rei estaria sendo manipulado por ele pelas palavras de Saruman. Então esse rei ele se liberta ali e o coisinha ele vai embora. E agora o Gandalf conta toda a história dele, o convence de na verdade ir e ajudá-los. Então, o que o rei faz? Ele decide acompanhar a Sociedade do Anel e ele decide levar o seu exército junto com eles para eles seguirem esse caminho. Em paralelo a isso, ainda nessa primeira parte, a gente vai saber o que está acontecendo com o Pimp e com o Merry. Como eu falei, eles foram capturados por orcs lá. Eles estão sendo muito maltratados, eles estão apanhando, eles estão sofrendo muito ali naquela situação. Sendo que o que vai acontecer, gente? Os homens de Rohan, eles vão ter uma mini treta ali, uma guerra contra os orcs. E nessa oportunidade que o Pimp e o Merry vêm, eles fogem para eles conseguirem sair daquele lugar, daquela situação horrível que eles estão passando. Eles fogem para a floresta de Fangor e lá eles fazem amizade e conhecem o Barbárvore. O que é um Barbárvore? O Barbárvore, ele é da espécie dos Ents. E eles são praticamente como se fossem gigantes em formato de árvores. Então eles vão fazer amizade com esse Barbárvore. O Barbárvore ele vai contar um pouco da história dos Ents, como é que eles estão. Vai falar um pouco que os Ents estão praticamente extintos e que ninguém dá muita importância para eles. Eles têm um estilo de vida um pouco mais pacato. Então a gente fica sabendo quem são essas criaturas que vão ser importantes mais pra frente do livro. Então, o que vai acontecer, gente? Como eu falei, o pessoal lá da Sociedade do Anel, junto com o exército do rei do Castelo Dourado, eles começam a traçar o seu caminho. Então eles saem para a guerra, eles vão passar pelo abismo de Elmer e eles são atacados, acontece toda uma guerra ali, toda uma situação, mas eles conseguem se salvar. Gandalf chega lá, como sempre, com uma figura onipotente e onipresente para trazer uma arma secreta que são os Ents. Eles vão ajudar ali nessa batalha, vai trazer mais algum reforço para eles conseguirem passar por esse abismo de Elmer. Com o fim da guerra, com essa batalha que acontece, eles vão para Isengard. Lá eles vão encontrar o Pimp e o Merry, que estão de boaça, cheio de comes e bebes. Eles achando que eles estavam presos e não sabiam se um dia iriam reencontrá-los. E eles estavam lá de boa, já conseguiram se salvar. Então o que acontece, gente? Eles basicamente em Isengard, eles derrubam Saruman. Agora o Barbárvore é quem vai governar Eisenberg. E agora, na verdade, o Saruman ele se torna um prisioneiro. Ele tá lá na Torre Branca dele. E eles tiram todas as passagens que tinham ali. E ele fica preso naquele lugar, junto com Língua de Cobra, como eu falei com vocês. E o que acontece? Eles decidem ir falar com Saruman. Saruman joga lá um feitiço, né? Com o seu poder de persuasão. Que, pra quem, como eu falei, né, Saruman ele é um mago bem poderoso, mas ele é um mago que foi desvirtuado. Ele tem ali algumas conexões com Sauron, com os orcs. Então ele joga ali o seu poder de persuasão. As pessoas começam a ser seduzidas por ele, começar a concordar com eles, menos o Gandalf, que chega lá e dá um corte nele. Tem uma briga ali com o Saruman e destrói seu cajado, que é tipo assim, tirar a autoridade dele, diminuí-lo, humilhá-lo praticamente. Agora ele não é mais um mago, então tira toda essa virtude, todo esse prestígio que ele tinha ao destruir o seu cajado. A gente entende que o Língua de Cobra, ele vai e taca um negócio no Gandalf, e que na verdade passa assim bem rente a ele, e quando eles vão ver, o Gandalf acaba pegando aquele objeto que foi tacado neles, que na verdade é uma bola de cristal, que é a Palantir. Que é uma bola de cristal que o Gandalf ele entende que é uma coisa para você fazer comunicação com outros seres que tem uma bola parecida num outro lugar. É tipo um telefone ali sem fio que eles vão ter. Mas ele não entende direito, mas pega aquele objeto e leva junto com ele. Eles dormiram, vão descansar. O Pimp ali no momento de curiosidade, como sempre, tendo as suas melhores escolhas, né? Ele pega do Gandalf essa bola de cristal enquanto eles estão dormindo e começa a ver com a sua curiosidade para querer saber
o que que é. Gente, quem aparece do outro lado da bola de cristal é Sauron. O Sauron, ele não tá sabendo o que aconteceu com Saruman. Então ele pensa que o Pimp é um prisioneiro. E ele faz algumas perguntas, mas o Pimp ele não responde muita coisa. O Gandalf chega na hora, ele tira o Pimp daquela transe que ele foi metido. E o Gandalf fica muito puto com aquela situação que o Pimp fez. Então o que acontece, gente? Ele faz algumas perguntas pra saber o que aconteceu, mas na verdade ele descobre que o Pimp não falou muita coisa, que ele tava ali hipnotizado, ele também não sabia de muita coisa. E ainda ele fica bastante transtornado pra que nada dê errado. Então ele decide ir embora, que todo mundo vai embora, que eles vão para Minas Tirith. Então, basicamente, essa primeira parte é isso que acontece. Então, a segunda parte, a gente vai saber o que aconteceu com o Frodo e com o Sam. Então, como eu falei, eles foram com o objetivo para encontrar a montanha lá com o vulcão para conseguir destruir o anel. E no meio do caminho, eles percebem que estão sendo seguidos por Gollum, pelo Sméagol. E eles acabam capturando o Gollum. E agora o Frodo ele tem uma brilhante ideia de colocar o Gollum como o seu guia, né, para chegar nesse vulcão. Sendo que a gente, logo de cara, a gente já desconfia que não vai dar certo esse plano incrível que o Frodo teve. Porque, gente, o Gollum, ele quer o anel de volta. É por isso que ele está perseguindo o Sam e o Frodo. Então, basicamente, ele não quer que o Frodo consiga destruir o anel. Então, em algum momento, essa história vai acabar dando ruim. E é isso que vai acontecer mais pra frente, né, gente? Então, eles vão seguir esse caminho, esse objetivo, até chegar a esse tal desse vulcão. E o Gollum vai ser o seu guia. Então, o que acontece, gente? Eles vão passar por alguns perigos e lugares, assim, bastante perigosos, bastante... lugares que não são bons, e eles vão passar por aquilo, eles vão enfrentar bastante perrengue. A gente também percebe ao decorrer do livro que o Frodo, ele começa a ficar bastante atingido pelo anel, ele começa a ter algumas atitudes que são estranhas, ele come pouco, ele dorme pouco. Então a gente começa a perceber com algumas situações que o autor vai descrever pra gente que o Frodo está começando a ficar bastante atingido pelo anel. O que acontece, gente? Eles chegam até o portão de Mordor, que é parte do plano do Gollum, e sendo que o portão de Mordor, ele é muito, muito bem vigiado. Então, assim, não faz sentido eles seguirem aquele caminho. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que dar a volta para conseguir passar por outro caminho, por uma outra passagem, que o Gollum vai continuar guiando eles. O que vai acontecer, gente? Eles vão acabar parando para descansar, para comer. O Sam ele vai acender uma fogueira ali para poder cozinhar pro Frodo. O Gollum ele acaba saindo naquele momento porque ele acha um absurdo cozinharem a comida. Então o Gollum vai atrás da própria comida deles. No dia seguinte eles acordam para dar continuidade, eles dão continuidade a esse caminho para eles chegarem a esse objetivo sem o Gollum. Eles não esperam o Gollum voltar. E eles são capturados pelos homens de Faramir. O Frodo ele tenta convencê-los, contar ali o que eles estão fazendo sem falar nada sobre o anel. Eles acabam citando alguns nomes que são importantes, por exemplo, de Boromir. E no primeiro momento o Faramir ele fica bastante intrigado, quer saber, fica bastante curioso para saber o que está acontecendo ali. Eles têm que fazer uma mini guerra que vai acontecer, então eles vão para a guerra, mas deixam os dois ali, o Sam e o Frodo, como prisioneiros, como alguns homens. E depois dessa guerra o Faramir volta para dar essa continuidade à conversa que ele começou com o Frodo para que ele conte. Então a gente vai descobrir ali que Faramir ele é irmão de Boromir, sendo que eles tiveram uma criação bastante diferente. A gente descobre logo de cara que o Faramir é uma pessoa que tem uma personalidade bastante diferente do irmão. O irmão tentou tirar o anel do Frodo, e o Sam em um momento ele vai acabar contando e vai deixar escapar sobre o anel. O Faramir fica bastante intrigado, mas em nenhum momento ele tenta tirar o anel do Frodo. O Frodo fica bastante puto com o Sam de ter aberto a boca, sendo que ele fica aliviado assim num certo ponto de que o Faramir não tenta tirar o anel deles. Então eles dão asilo, eles dão alimento ali, eles dão
condições apropriadas para eles ficarem. E eles vão dormir, vão descansar, vão acordar no dia seguinte. Na verdade, o Frodo ele é acordado pelo Faramir e o questiona sobre aquela figura estranha do Gollum. Então o Frodo ele vai explicar que o Gollum na verdade é o guia deles para conseguir destruir esse anel. Aí o Faramir fica bastante desconfiado, o Frodo conta ali mais ou menos o caminho que eles vão fazer e eles dão continuidade ali à sua trajetória e eles vão embora. Então, gente, eles vão para Minas Tirith, que é um caminho muito perigoso. O Gollum os guiam até um túnel que tem uma aranha gigante. Essa aranha gigante vai destruí-los. Essa aranha gigante vai atacá-los. E, tipo assim, gente, esse era o plano do Gollum desde o começo, de que era a oportunidade dele para conseguir tirar o anel do Frodo. Então, a aranha gigante vai atacá-los. O Frodo vai ser gravemente ferido. O Sam que estava ali com uma espada élfica vai derrotar essa aranha gigante. Ele fica bastante triste porque ele pensa no primeiro momento que o Frodo está morto, porque ele fica ali desacordado, meio pálido, meio roxo, não tá respirando. Então ele pensa que o Frodo tá morto, ele fica muito triste, muito abalado. Ele entra ali num questionamento de que se ele deve continuar essa trajetória do Frodo e agora ele ser o portador do anel. O que ele faz, gente? E o Sam ele acaba decidindo o que ele faz, ele acaba pegando o anel, tornando-se o novo portador do anel para continuar esse caminho até Mordor e para conseguir derrotar, para conseguir destruir. O que acontece quando ele tá saindo dessa caverna? Ele vai ouvir vozes de orcs. E ele fica bastante intrigado, ele não sabe muito bem o que vai acontecer. Então ele volta para conseguir pegar o corpo do Frodo, para que ele não vire carniça de orc. Sendo que ele chega tarde demais e orcs já pegaram o corpo do Frodo. Sendo que ele acaba escutando e descobrindo que na verdade o Frodo não está morto. Ele estava apenas desacordado e muito ferido por causa da aranha. Ele se sente muito culpado, muito triste de ter abandonado o seu senhor. E ele decide ir atrás do Frodo, dos orcs, para poder recuperar e conseguir salvar o Frodo. Então, basicamente, é assim que termina essa história. Não é o meu livro favorito de O Senhor dos Anéis. Eu gostei muito mais de A Sociedade do Anel, mas até o momento o meu favorito continua sendo O Hobbit. Então, basicamente, a minha opinião é que eu gostei bastante. Eu acho que, como eu já falei em alguns outros momentos, o Tolkien, ele é bastante prolixo, sendo que eu acho que tudo que ele fala é extremamente necessário, porque é um universo novo, é um universo que a gente não conhece, são personagens, criaturas novas, que eu acho que são necessárias toda essa descrição para você conseguir acreditar neles, comprar a história deles, e você embarcar ali naquela trajetória junto com eles. Então, assim, o fato do Tolkien ser prolixo não me incomoda e eu gosto bastante. Eu acho que é tudo muito necessário. Eu tenho algumas observações para fazer que, como eu falei, eu acho que foi muito burra a decisão do Frodo de ter tido a ideia de colocar o Gollum como o seu guia. O Sam, desde o começo, fala que não ia dar certo esse plano, mas ele acaba aceitando o que o Frodo fala. E assim, gente, óbvio que, como eu falei, óbvio que o Gollum ia traí-los em algum momento, óbvio que aquela história não ia dar certo. E assim, só passei um pouco de raiva nesse momento. Mas uma coisa que eu acho estranha é a questão do Faramir. O Faramir, quando o Frodo conta ali sobre o Gollum, fala pelo caminho que eles vão passar, dá a entender que o Faramir já sabia que eles iam acabar passando por onde tinha esse túnel com essa aranha. E o Faramir, ele não conta que eles vão passar por aquele túnel e que é muito perigoso e que tem uma aranha fatal ali. Então eu acho estranho ele não ter comentado com o Frodo, pelo menos dado esse alerta. Ele só fala que é muito perigoso. Ele não dá esse alerta e fala que tem uma aranha naquele lugar, eles podem ser atacados, talvez seja um golpe do Gollum. E assim, o Faramir se mostra uma pessoa bastante assim, que não é um traidor, não é uma pessoa que queria dar uma rasteira neles. Então eu achei um pouco estranho isso. São esses dois questionamentos e, assim, mais essas observações que eu tinha pra falar sobre o livro. Então, bora pra comparação entre o livro e o filme. Então, gente, eu li o livro, depois eu fui assistir o filme. E como eu reclamei lá no meu primeiro vídeo falando sobre A Sociedade do Anel,
Gente, o filme é gigantesco. O filme tem 3 horas e 55 minutos. E pra mim, eu acho que assim, é um pouco desgastante. Não que a história não seja boa, ou que não tem história pra contar dentro dessas 3 horas. Sendo que são 3 horas e 55 minutos, é muita coisa. Eu tive que ver esse filme em 2 partes pra conseguir terminar. E eu tenho que falar que foi o filme que eu menos gostei. E assim, eles mudam bastante coisa e acrescentam bastante coisa. Muito mais nesse filme do que no filme anterior, que foi muito mais fiel. Então, em As Duas Torres, a gente tem acréscimos de várias situações. E teve uma coisa que eu achei bastante estranha. Por quê, gente? O primeiro capítulo desse livro, que é quando o Frodo vai embora, quando o Legolas, o Aragorn e o Pimpin, eles são atacados pelos orcs, o Boromir morre. Isso tudo é o primeiro capítulo, e esse primeiro capítulo, boa parte dele, foi adaptado no primeiro filme, né? Ainda em A Sociedade do Anel. Eles terminam ali naquela briga, nessa fase. Então, é a primeira parte. E assim, gente, o filme, ele termina antes do final dessa história. Então, a questão da aranha, ela não aconteceu nesse filme. E esse filme, ele é maior do que o primeiro. E eu não entendi por que eles não adaptaram o livro inteiro. Sabe, o primeiro capítulo foi praticamente todo adaptado no filme anterior. E eles não adaptaram o final desse livro. E dentro dos 3 livros, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e o Retorno do Rei, esse é o menor livro que tem. Então eu achei que ele ficou meio sem pé nem cabeça quando eu faço a comparação direta. Tem algumas mudanças que acontecem e que alguns dramas que acontecem que são extremamente exagerados, que não tava precisando. Por exemplo, quando o Aragorn, ele some. Tipo assim, no filme, eles levam 20 minutos naquele drama dele, pra ele conseguir voltar pra guerra, pra ele conseguir lutar na guerra. Cara, aquilo demora muito tempo e ele fica lá sonhando com a namorada dele e não sei o que. Outra coisa que vai acontecer, o filme, ele tem 2 grandes batalhas. E eu não entendi, porque a grande batalha desse livro é o do Abismo de Helmer. E na verdade vão ter mais 2, não sei se eles também adaptaram uma guerra que vai acontecer em O Retorno do Rei, já adiantaram pra esse livro, pra esse filme, eu não sei, porque eu ainda não li O Retorno do Rei. Assim, a guerra principal, a batalha principal desse livro é o do Abismo de Helmer. Sendo que acontece a guerra do Abismo de Helmer e depois tem uma outra guerra. Então, tipo assim, tem uma guerra muito maior e uma guerra que eles ficam se preparando muito tempo. Eles ficam se preparando para essa tal dessa segunda guerra, que ela é maior e que, assim, coloca uns elfos no meio da guerra que não tem nada a ver, que tem um drama ali que, tipo assim, o comandante ali dos elfos, ele acaba sendo morto no filme, sendo que aquele personagem não tem nada disso. E assim, eles exageram, fazem um drama. Eu acho que foi a parte que eu menos gostei. Foram, tipo assim, desse prenúncio da guerra. A guerra é legal, é super bem feita, mas assim, esse prenúncio que fica nessa preparação. Aí não sei se vamos conseguir, será que vamos conseguir? Não temos gente suficiente. Fulano está trazendo pessoas para conseguir dar continuidade nessa guerra. Então eu achei isso bastante chato. Então eu gostei muito mais do livro do que do filme. Essas mudanças que são feitas, algumas delas, na minha opinião, não agregaram, só tornaram a situação um pouco mais lenta. E como eu falei, o filme tem 3 horas e 55 minutos, eu tive que assistir em 2 partes, porque eu não consigo assistir esses filmes gigantescos, porque não me dá sono. E como eu falei, não necessariamente me dá sono, porque a história é desinteressante. Porque você quer saber o que vai acontecer, sabe? Só que é muita coisa, é muita coisa. A outra coisa que muda, eu achei que também... Eu acho que foi uma adaptação muito ruim. Foi a adaptação do Faramir, gente. O Faramir, ele é um personagem, teoricamente, super do bem, sabe? Sim, gente, no filme, o Faramir, ele tá ali só pra atrapalhar, sabe? É uma índole totalmente o oposto do que ele é no livro, e eu achei que essa mudança não agregou muita coisa, só se tornou um personagem mais odiado, que você não tem interesse com ele, você quer que ele morra. Porque, assim, não sei por que fizeram essa mudança.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro. Tipo assim, eu sei que eu falei muito mal do filme, mas eu sei que eu falei um pouco mal do filme, mas realmente essa adaptação não foi tão boa quanto a adaptação anterior. Eu achei que teve algumas coisas que eu não entendi porque que fizeram isso. Não sei se já começaram a adaptar algumas coisas que acontecem lá em Retorno do Rei nesse filme. E eu não entendi porque que ele foi maior do que o anterior, se ele é o livro que é o menor livro dos três. Se vocês tiverem resposta para alguma dessas perguntas que eu fiz, deixem nos seus comentários. Porque como eu sempre falo, gente, eu sou uma pessoa leiga em relação a Tolkien. Eu sei que tem pessoas que dedicam a sua vida para ir pesquisar esse autor que foi muito importante ali para a fantasia. E eu tô contando simplesmente a minha primeira experiência tendo contato com esse autor. Então eu tô gostando bastante, eu acho que vale super a pena, mas eu tenho algumas ressalvas que são necessárias serem feitas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @majudeolindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.